Peço um minuto da sua atenção, professor. Só vou trazer um destaque que, inclusive, vai ajudar a ilustrar a próxima questão. Afinal, um diplomata russo agrediu uma mulher, também russa, que protestava contra a guerra da Ucrânia em frente ao consulado do país no Rio de Janeiro. Vamos acompanhar com Matheus Coelzer. Uma mulher russa foi agredida por um diplomata também russo no Leblon, na Zona Sul. Segundo as informações, estava acontecendo um protesto pacífico pedindo pelo fim da guerra. Foram colocados cartazes pedindo pela paz. Nesse momento, o diplomata sai de uma residência e acaba agredindo essa mulher com forte tapa nas costas. Tudo isso foi filmado pela amiga e essas imagens foram parar nas redes sociais. Nas imagens é possível ver o momento em que o homem sai do local vestindo uma camiseta e uma bermuda e acaba então agredindo essa mulher. A polícia militar, que estava muito próximo do local, rapidamente foi conversar com a mulher que foi agredida e deu voz de prisão para o diplomata russo. Ele pediu desculpas, mas obviamente foi encaminhado para a delegacia de apoio ao turista no Leblon. A mulher russa que veio para o Brasil justamente para fugir da guerra. Diversas testemunhas foram ouvidas e outras ainda devem ser ouvidas ao longo da semana para que se possa entender o que de fato aconteceu, embora as imagens sejam muito claras. Ainda segundo as informações da Polícia Civil, até o momento o consulado da Rússia aqui no Rio de Janeiro não se pronunciou sobre o caso. Pois é, e a comunidade ucraniana se reuniu nesta sexta em um ato justamente para pedir o fim do conflito no país. Isso aconteceu aqui em São Paulo. Vamos acompanhar. Eu vou conversar agora com a Snezhana Masnova. Ela tem pai russo e mãe ucraniana, ambos estão na Ucrânia neste momento. Queria que você falasse desse um ano de guerra e a expectativa, de fato, de uma negociação que possa colocar fim a esse conflito e essa manifestação aqui de hoje. É muito difícil porque, como já passou um ano e durante um ano viver no meio dessas notícias, no meio das mensagens dos pais, com dificuldade de conversar com pessoas de lá, porque de um lado você não consegue perguntar para a pessoa como você está. Como você pergunta para a pessoa na guerra como você está, você não consegue contar notícias sobre você, notícias boas, porque você fica com medo que isso vai constranger os outros que vivem na situação da guerra. Sem dúvida. E eu queria que você falasse justamente na sua residência, né? O pai russo e a mãe ucraniana. Como é que fica toda essa história? Eles residem na Ucrânia? Na Ucrânia, sim. Os meus pais, eles são separados e minha mãe mora com o padrasto. Mas mesmo assim, meu pai mora também na Ucrânia. E a família dele toda mora na Rússia, ele é o único que mora na Ucrânia e isso muito triste porque ele, como todos os outros russos que moram na Ucrânia, está perguntando por que a Rússia está fazendo isso com nossas residências. Quem falou que precisa me salvar desse jeito? Como é assim que a Rússia está salvando russos, bombardeando os prédios deles, onde eles moram? E então eu posso dizer, como você perguntou sobre expectativas, somente os próprios russos conseguem parar o próprio terror, porque nenhum outro país consegue mudar a situação dentro de um país, né? Igual como no Brasil, tem próprio presidente, tem própria situação. Somente os brasileiros que conseguem mudar a situação no próprio país. Do mesmo jeito na Rússia, porque o silêncio é cumplicidade. Então, mesmo que, eu não participo, não matei ninguém, mas você está assistindo quieto, então você também participa, né? E um monte de gente refugiado, tanto para fora do país quanto deslocados dentro do país por causa da guerra. Muitas crianças foram simplesmente sequestradas pelos russos e levados para a Rússia sem permissão, porque eles são menores de idade e não conseguiam falar nada, e tem um monte de as mais desesperadas tentando devolver próprios filhos. Tem um monte de gente que perderam familiares, casas e tudo. A situação é muito difícil. Eu agradeço então a Snezhana Masnova aqui conosco, falando desse ato que acontece no Consulado Geral da Rússia. Claro, todo mundo acompanha e espera que esse conflito possa haver algo diplomático que possa colocar fim, infelizmente, mais de um ano. Obrigado, viu, Snezhana? Obrigada.
Muito bem, eu vou pedir para o Rafa Torres mostrar aqui agora, né, a concentração das pessoas que estão aqui. O consulado russo que fica aqui justamente vizinho do Jockey Club de São Paulo. Então a concentração das pessoas pelo fim da guerra, inclusive também uma missa será realizada pela paz aqui em São Paulo, e fica toda essa expectativa, claro, após um ano de conflito e também sem nenhuma definição, e os números, claro, são impressionantes, né? Mais de 8 milhões de refugiados, mais de 8 mil civis mortos, 13 mil feridos. Aqui no Brasil a comunidade conta pelo menos com 600 mil ucranianos e descendentes, né? E fica toda essa expectativa, e agora a busca pelo fim da guerra, evidentemente, aqui, e nós estamos acompanhando esse ato que aconteceu em São Paulo, nesta data que há, infelizmente, esse montante agora, um ano, né, de guerra já entre a Rússia e a Ucrânia, da invasão russa em relação à Ucrânia. Pois é, professor Manuel Furriela, muitas manifestações ocorreram em várias cidades ao redor do mundo. Esses manifestantes pedem o fim da guerra. Isso aumenta a pressão sobre Vladimir Putin, ou de prático pouca coisa a gente observa com essas manifestações? O que a gente pode esperar para os próximos meses? Bom, por enquanto ainda não há nada prático, obviamente, que são sinais aí de desgaste, mas o que a gente visualiza, e vai ser um grande desafio para Vladimir Putin, é a continuidade da guerra, não só por conta dos recursos econômicos que a Rússia está tendo que investir nesse conflito improvável, de resistência improvável. Então há uma alocação, um investimento muito superior ao que se imaginava, mas também começam outros tipos de desgastes naturais em conflitos que vão se prolongando. Então você tem uma quantidade muito grande de baixas, inclusive de soldados russos voltando para casa, né, os corpos voltando para casa. Isso é emblemático em conflitos. A gente tem cenas, por exemplo, desse tipo de cenário quando a União Soviética invadiu o Afeganistão nos anos 80, e até hoje muito falado, por exemplo, quando os Estados Unidos mantinham um conflito no Vietnã, que ficou famoso pela quantidade de vítimas. Então, desse tipo de desgaste ele não escapa, né? Então a população russa, uma grande parte, apoiou o seu governo, acreditando que com essa invasão ele estaria defendendo os interesses russos fronteiriços. Só que a partir do momento que há esse prolongamento, esgotamento de recursos econômicos e baixas em grande quantidade, os protestos são apenas o primeiro sinal. Eu acho que sim, em algum momento essa conta vai vir. Pois é, na esteira dessa sua resposta, professor, nos últimos 12 meses, 18 milhões de ucranianos, pouco mais de 18 milhões, deixaram o país. Só que um ano depois, 10 milhões já retornaram. Que reflexão é possível fazer? É um processo de normalização do conflito? É um reforço moral para o país? Ou é um fluxo preocupante? Ele é preocupante porque você começa a ter, por parte da população que fugiu, né, que são esses refugiados que fugiram para os países vizinhos, tanto por aqueles que voltaram, quanto aqueles que são obrigados ainda a permanecer no exterior, né, uma situação de apatia, uma situação de conformismo e de entendimento que essa guerra vai longe e que o conflito a morte, os estragos e bombardeios fazem parte do cotidiano. Então eu acredito que é muito mais preocupante. As pessoas são obrigadas a voltar em algum momento. É inevitável, né? Ainda 8 milhões permanecem fora, justamente porque não há nenhuma possibilidade de voltar, mas quem volta, volta também por falta de alternativas. Tem que continuar conduzindo a sua vida. Adriano Cerqueira. Eu gostaria, professor, de analisar a situação e o papel da China. É evidente que para a China é interessante o prolongamento desse conflito, na minha avaliação, porque está colocando, né, a posição dos Estados Unidos em relação à Europa e a própria OTAN prejudicada, e ao mesmo tempo reforça a necessidade da Rússia em relação à própria China. Por quanto tempo a China vai conseguir manter essa neutralidade? O senhor acredita que ela vai manter esse rumo ou vai em algum momento apontar, talvez, em favor, né, da Ucrânia, que eu acho, talvez, improvável, mas, enfim, gostaria de saber a sua análise. Professor, eu vou colocar um parênteses e queria que o senhor emendasse uma análise em relação ao plano de paz que a China entregou, né? Nessa semana também, gostaria que o senhor também mencionasse isso, por favor. Bom, num primeiro momento, está sendo interessante para a China,
Por dois aspectos. O primeiro é que ela tem agora a Rússia com um relacionamento próximo. A Rússia tem interesse em ter esse relacionamento próximo. A Rússia é um país de muitos recursos, é o maior país do mundo. Então, em termos de poderio internacional, ela aumentou a sua área de influência. Então, para ela é interessante. O outro é que ela consegue agora recursos naturais, né, que ela necessita, matéria-prima que ela necessita para alimentar seu parque industrial, a um preço muito mais baixo, porque a Rússia, como sabemos, por força das sanções, com mercado restrito, ela está tendo que vender abaixo do preço a maior parte dos itens, principalmente os energéticos, né? No caso da China, o petróleo é o mais significativo. Então, há sim, né, um favorecimento, digamos, para a China, né? Agora, o que eu acredito que é um desafio para o Ocidente, como foi em outros conflitos, quando você precisa trazer as grandes potências para o seu lado para resolver uma questão internacional, a gente teve isso na Segunda Guerra Mundial. A Inglaterra tinha dificuldade em trazer a União Soviética e os Estados Unidos. No momento que trouxe, é que ela conseguiu vencer o conflito junto com os demais aliados. Então, o desafio para o Ocidente é fazer com que, para a China, em algum momento se torne desinteressante a continuidade. E veja só que isso pode acontecer. Você tem uma quebra nas cadeias produtivas de fornecimento, por exemplo, de matérias-primas, de commodities por parte da Ucrânia. Isso impacta o mundo inteiro. Então, eu acredito que pode-se chegar a um momento, e o Ocidente teria que estrategicamente trabalhar dessa forma, para que fique desinteressante para a China. Agora, a proposta dela de acordo, ou vários países estão fazendo, foi até mencionado aqui o caso do Brasil, a gente sempre entende como algo importante. Mas, em termos resolutivos, nenhuma delas vai funcionar enquanto as potências que remanescem, aí o potências regionais, China e Índia, não entrem para o lado do Ocidente, junto com o caminho para a resolução. Aí eu acho que a gente encaminha-se para resolver. De resto, é um pouco mais de retórica do que algo verdadeiramente prático. Inclusive em relação à proposta do Brasil. Sem dúvida. Também plausível, a gente também acha interessante, porque verdadeiramente neutro, um dos únicos países verdadeiramente neutros é o Brasil. Você vê que a mudança política no Brasil foi enorme do governo Bolsonaro para o governo Lula, e tanto numa gestão quanto na outra, a posição do Brasil é a mesma. O Brasil não está favorecendo nem a Ucrânia nem a Rússia, está com uma posição verdadeiramente neutra. A China alega que é neutra, mas ela tem interesses, como acabei de falar aqui, em relação a recebimento de recursos econômicos, né, e recursos também naturais por parte da Rússia. Então, a China tem interesse. O Brasil é neutro junto com um grupo de outros países. Então, nesse aspecto, a gente tem condição de diálogo tanto com a Rússia quanto com a Ucrânia. Isso o Brasil realmente tem, né, o presidente brasileiro, o presidente Lula tem. Agora, em termos realmente de construção de algo prático, é o desafio que eu mencionei. Tem que trazer a Rússia para um dos lados para a gente conseguir encaminhar para uma resolução. Agora, para encerrar rapidamente, professor, falávamos nos últimos meses que Vladimir Putin, se pressionado, ele poderia fazer uso de equipamentos nucleares. Isso ainda está em pauta ou a gente caminha para um outro lado, mais para o caminho do acordo, o caminho de um cessar-fogo, o caminho da paz? Bom, aqui para também esclarecer, quando a gente fala de armamento nuclear, você tem dois tipos. Você tem o convencional, que é de alto poder destrutivo, né? A Rússia e os Estados Unidos, cada um tem mais ou menos 5.000 ogivas, capazes de devastar cidades, destruir o mundo, inclusive, né? Isso também é muito mencionado. Só que tem um outro tipo de arma nuclear que nunca foi usada, que é a tática. A arma nuclear tática é de baixo poder, não diria baixo poder destrutivo, alto poder destrutivo, mas controlado. Então, não há uma devastação de um território inteiro de um país. Você tem um controle do uso. Então, até o momento, eu não vejo que há essa possibilidade de uso. Mas se Putin se sentir acuado, esse é o grande risco, sentir que pode cair, que pode ser deposto, que a Rússia pode ser derrotada, o meu receio, acho que de muitas pessoas, é que ele parta para decisões de alto risco, decisões até eu diria de desespero. Aí as nucleares táticas vão estar na manga, e aí mesmo não sendo a convencional com alto estrago,
a arma nuclear é sempre indesejada, tem sempre que ter seu uso evitado. As táticas ficam na manga se ele entrar nessa situação de desespero.